Olá, meu nome é Denise e hoje eu quero falar sobre o fato de que algumas pessoas acham que estudar é difícil. Estudar é difícil? Difícil para mim é eu ter que enfrentar uma realidade que eu não gosto. Difícil para mim é estar num trabalho que eu já não gosto mais. Difícil para mim é conviver com pessoas sem perspectiva de vida. Difícil para mim é eu enfrentar os meus medos. Difícil para mim é o sentimento de frustração por saber que eu tinha que fazer algo e eu não fiz. Difícil para mim é quando a depressão quer me pegar. Difícil para mim é quando eu me sinto incapaz. Difícil para mim é quando os meus medos falam tão alto que me trava, que eu não consigo fazer nada. Difícil para mim é todos os dias saber que eu tô morando num lugar que eu não quero morar, tô num trabalho que eu já não quero mais estar, saber que eu tenho que conviver com pessoas que eu não quero mais conviver, com pessoas que fazem mal para minha saúde mental. Difícil para mim é a falta de apoio, é você saber que você tem gente na sua família que sei lá, não reconhece quem você é, não reconhece seu valor, não te ajuda nos seus objetivos. Difícil para mim é qualquer coisa, mas hoje em dia não é mais estudar, não é? Só que o que fica por trás disso, das pessoas acharem que é difícil estudar? Um dia também foi difícil para mim estudar, mas depois que eu entendi isso, tudo mudou. Eu não venho de uma cultura que estuda, né? Eu não tive exemplos e isso é uma coisa que acaba sendo mais difícil para a gente estudar, porque a gente acaba aprendendo por espelhamento, né? A gente espelha nossos pais, as pessoas que a gente convive na infância e a gente leva isso para a vida adulta. Então foi difícil ter que começar a estudar, permanecer estudando por vários meses, alguns anos até, porque eu comecei a estudar já tem uns anos, só que eu parei de estudar por causa de uma fase muito difícil na minha vida, de separação e depressão. Foi quando não dava para estudar, eu nem queria mais fazer nada. Eu achei que eu nunca mais iria voltar a estudar para concurso, mas eu voltei. Então, esse sentimento de que estudar é difícil é simplesmente porque a gente não foi ensinado a estudar, a gente não teve essa cultura, a gente não veio dessa cultura. Então, tudo que a gente não tem o hábito de fazer acaba sendo mais difícil, né? Só que depois que você supera isso, que você sabe, não, eu só tenho que criar essa cultura para mim de estudar, já que não me ensinaram que eu deveria fazer isso, eu não tive exemplos próximos que faziam isso, então agora eu mesma vou ter que ser o meu exemplo e eu mesma vou ter que fazer. Como muitas coisas na minha vida, eu sempre me motivei, eu sempre que falei para mim mesma, não, vamos lá, Denise, vamos fazer, a gente tem que fazer, né? Então, hoje em dia eu não acho mais que difícil é estudar, não. É um ato tão simples, é só sentar e estudar. Claro que o seu cérebro fica, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas se você continuar persistindo, não, só mais um pouquinho, mais 10 minutos, você vence a resistência. Essa é a resistência que o seu cérebro coloca antes de fazer qualquer coisa nova.
se você parar para pensar, qualquer coisa que você tenha que gerar uma mudança na sua vida, acaba sendo difícil, porque você não está acostumado com o novo. Então, isso demanda energia, demanda esforço. E, gente, lei da sobrevivência. O cérebro, ele tende a poupar energia. Então, ele não quer fazer algo que pra gente seja difícil, seja algo novo que vai demandar muita energia. Então, é só isso. Depois que você tem esse conhecimento, estudar se torna algo fácil. Algo fácil, não sei se posso dizer fácil, mas se torna algo natural, né? É algo natural. Só que você só tem que criar essa realidade para você, já que você não veio dessa realidade, você cria essa realidade para você, porque afinal de contas somos adultos, né? Então a gente mesmo que se policia. Então é isso, para mim estudar não é mais difícil, mas eu digo que um dia já foi muito difícil estudar. Quando eu penso em estudar é difícil, eu penso, não, difícil foi aquela fase da minha vida que eu tive que enfrentar aquilo. Difícil foi aquela outra coisa que eu tive que enfrentar. Então, eu meio que, na minha cabeça, eu penso, não, isso aqui não é difícil. É só eu continuar, eu persistir, porque vai ter uma hora que isso vai se tornar algo natural, algo que eu não tenha que ficar brigando comigo mesma para poder fazer. Então, eu não acho que estudar seja difícil, não. Estudar não é difícil. Difícil é a gente todos os dias ter que enfrentar a nossa realidade e saber que você não está fazendo nada para mudar ela. E que se tem uma coisa que a gente pode fazer é estudar, adquirir conhecimento, porque o conhecimento nos abre portas, nos abre outro mundo, outra perspectiva de vida. Eu digo isso por causa da minha realidade. Eu nunca achei que estudar fosse algo que eu faria um dia. Eu uma vez na vida cogitei em fazer faculdade, só que na minha realidade, naquele momento, ou eu faria faculdade ou eu pagava aluguel para morar, então eu desisti. Isso saiu da minha mente e eu nunca mais tive o sentimento, a vontade de fazer faculdade. Sendo que depois dessa longa caminhada de ter começado a estudar para concurso, fazendo muita pesquisa de como ser um ser humano melhor, na verdade, como melhorar de vida, né? E logo depois veio esse sentimento de ser um ser humano melhor. Eu hoje em dia tenho vontade de fazer faculdade e futuramente eu vou fazer faculdade. Eu só estou esperando passar no primeiro concurso, porque eu acredito que eu vou ter um pouco mais de tranquilidade, segurança financeira para poder começar então a minha faculdade. Então, o que eu digo sobre quem acha que estudar é difícil, não, estudar não é difícil. Você só precisa mudar isso na sua cabeça e encarar isso, enfrentar isso. E todas as vezes que você pensar, estudar é difícil, você lembra de algo difícil que você passou na sua vida e que você superou. Isso vai te dar forças para conseguir. Porque eu penso assim, se eu superei isso, se eu passei por isso, então eu posso passar por isso aqui. O que é sentar e estudar? É só sentar e estudar, gente. A gente tem que desmistificar isso na nossa cabeça, porque na nossa cabeça a gente cria muitas barreiras e essa é uma só delas. É apenas mais uma delas. E a gente tem que enfrentar, como tudo na vida. Vamos que vamos estudar.